tal qual estou, sem demorar, a ti me venho consagrar. Oh, não me deixes desviar, Jesus, bendito eu venho a ti, tal qual estou, Senhor Jesus, refúgio quero aos pés. Amém. Amém. No passado nós tínhamos contato com um número menor de pessoas. As pessoas moravam, sei lá, em vilarejos. Todas as pessoas começaram a morar em grandes cidades. Mas aí depois a gente ficou meio isolado. Em grande cidade a gente acaba ficando meio sozinho. Aí depois nós começamos a nos interagir de maneiras diferentes, né? Internet, celular. E quanto mais nós temos contato com as pessoas, mais milhares de pessoas, a gente percebe que a gente vive num mundo de pessoas decepcionadas. E a igreja não foge muito disso. Quase toda pessoa que você conversa, ela está decepcionada com alguma coisa. As pessoas estão decepcionadas em seus casamentos, estão decepcionadas com o seu trabalho, estão decepcionadas com a carreira que elas escolheram, estão decepcionadas com a igreja. Hoje em dia todo mundo está decepcionado com a igreja. E as pessoas se decepcionam com os irmãos, elas se decepcionam com o evangelho, elas se decepcionam com tudo, assim. E elas nunca param para perguntar que tanta decepção é essa, né? Tantas coisas. E eu conversando então esses dias com alguém assim tão decepcionado, porque todas essas decepções justificam todas as nossas fraquezas. Toda a nossa vida inconsistente, nós podemos atribuir a esse monte de decepções a nossa incapacidade para viver tudo aquilo que Deus nos chamou para viver. São as pessoas, são as situações todas que nos decepcionam, sugam. Eu estava lembrando um filme que eu vi há pouco tempo. O filme não é novo, quer dizer, também não é velho, é de 2005, mas eu não tinha visto. É um bom filme, Finding Neverland. Em português eu não lembro, mas eu acho que em português, sei lá, deve ser o quê? Procurando, então buscando a terra do nunca. E a história eu achei legal, porque em vez de ser a história de Peter Pan, é a história do cara que escreveu Peter Pan, como ele escreveu. O nome dele é Sir James Matthew Barrie. Ele era um barão escocês, né? Um cara importante, um escritor de peças para adulto, né? Não para... E o filme descreve como é a história dele ter escrito, né, Peter Pan, já que ele não escrevia para criança, escrevia para adulto, mas ele começou a entrar numa fase assim que as peças que faziam o maior sucesso em Londres, tal, pararam de fazer sucesso, as pessoas não estavam gostando muito. E o filme é com atores excelentes, Johnny Depp, Dustin Hoffman, Kate Winslet, só assim gente boa. Mas conta a história então que ele conheceu uma viúva que não era assim, a mãe dela até tinha alguns recursos, mas ela não, estava meio empobrecida porque ficou viúva, e o esposo dela tinha morrido lá de uma doença, ela tinha 4 filhos, e ele por acaso encontrou ela ele não tinha contato com aquela classe de pessoas, porque ele era barão, né? Mas ele estava lá no parque, lá andando lá, e essa viúva estava lá com os filhos, 4 filhos, e ele acabou por acaso conhecendo essa viúva e começou a interagir com os filhos dela, a brincar com os filhos dela, e foi por isso que ele, nessas brincadeiras com as crianças, e
ficou meio apaixonado por ela, assim, sabe? Ele era casado. E ele começou a cuidar das crianças, brincar com as crianças que não tinham pai. E nesse drama assim de estar com as crianças, os problemas que as crianças sofriam, ela sendo viúva e tendo necessidades, ele acabou então escrevendo a história. Então o filme foi indicado a um montão de Oscar em 2005, melhor ator, Johnny Depp, ganhou um Oscar sem muita importância, não sei lá se trilha sonora, mas um monte assim, melhor roteiro adaptado, melhor um monte de coisa. Apesar de não ter ganhado tanta coisa assim, ele... Então, esse escritor meio que se apaixonou não só pela Sylvia Davis, mas pelos filhos dela. Ele não tinha filhos. A mulher dele era meio fútil e tal. Na história lá, né? E uma das crianças se chamava Peter, um dos garotos. Foi a inspiração dele. E ele se tornou tutor dos meninos, porque quando ele estava já meio apaixonado por ela, eu vou contar, ela morreu. Ela morreu, ficou com pneumonia e morreu. É uma história meio triste assim. E pronto, falei, né? Ela morre de pneumonia. E as crianças já tinham vivido o drama do pai morrer. Quando a mãe começa a ficar doente, a mãe diz: não tá, a mamãe não está muito grave. As crianças já sabiam, papai falava a mesma coisa, não é? Ele morreu. Então ele, riquíssimo, né? Um barão lá, importante, ele se tornou tutor das crianças quando a mãe morreu e assumiu os filhos dela com filhos dele, cuidou deles. E ele escreveu, por causa dessa coisa toda, o livro Peter Pan, que explodiu no mundo todo, um dos contos infantis mais importantes da história. E ele até doou os direitos autorais, ele não precisava, de Peter Pan para um hospital em Londres. Ele nasceu em 1860 e morreu em 1937. Peter Pan foi lançado em 1911. Foi um bom filme, Busca da Terra do Nunca. Mas eu diria, apesar da história ser bonita de como o livro foi escrito, e a história de Peter Pan que nós conhecemos também, que é uma história meio fantasmagórica, porque ela espelha verdades, eu diria, inconfortáveis para todos nós. Ela fala coisa a respeito da nossa geração muito difícil, porque Peter Pan é um garoto que não crescia, não queria crescer. E o escritor do livro, se você só viu o filme e tal, talvez a história não conte assim tudo. Ele é celebrado como um livro de entretenimento infantil importante, mas porque os filmes focaram mais na história do pirata, né, Capitão Gancho e tal só, e ficou meio assim aventuresco. E Peter Pan, o Andy, as crianças da história. E foi uma leitura minha na adolescência, li 2 ou 3 vezes. Depois Spielberg deu esse foco mais voltado para os piratas ali e tal, mas vai ser sempre uma história das mais importantes, um dos contos infantis mais importantes. Mas a declaração repetidas vezes de Peter Pan era: eu quero apenas ser um garotinho e me divertir. Eu não quero crescer. Eu quero ser sempre um menininho. Eu quero só me divertir. É por isso que Michael Jackson botou lá o nome do sítio dele de Neverland. É que ele queria ser um garotinho e se divertir. O maior astro pop da história. Era uma espécie de eco das ideias de Peter Pan. Isso é uma péssima notícia para nós, porque Peter Pan representa a fixação de uma fase na vida pela qual toda criança passa, mas que, se tudo correr bem, vai passar. Você não quer ser um garotinho e se divertir. Não é essa a razão pela qual o ser humano foi criado, ser um garotinho e se divertir. Mas a escolha dele foi essa, de interromper o próprio desenvolvimento da vida, por mais defeituoso que isso ficasse. Então Peter Pan, na verdade, é uma espécie de anti-herói. Ele não é um herói, não é um herói que nós seguimos.
Há uma certa... É um personagem que lá, quando você vai lendo o livro, é meio que antipático. Ele é corajoso, ele é um líder, ele é inteligente, mas ele é hábil para chamar a atenção para ele mesmo, para absorver a si mesmo, para ficar no seu mundinho infantil e não querer sair dali a qualquer custo. Há uma certa crueldade assim quando você lê o livro. Ele é incapaz de amar definitivamente as pessoas, ou ser amado assim. Então, o toque do livro é uma ambivalência sentimental que James Barrie dá de uma maneira... Ele era um escritor de histórias adultas e não infantis. Então há uma alternância entre alegria e tristeza o tempo inteiro. E a história deixa claro que depois das suas aventuras em Neverland, Peter Pan não estava pronto para a vida e nem queria viver a vida. Que os outros personagens, o Andy, os irmãos dele, estão preparados para voltar depois daquela aventura como seres humanos mais preparados para enfrentar os dramas da vida adulta e o crescimento normal de uma criança em direção a se tornar um homem, uma mulher, um adulto. Mas Peter Pan não quer voltar, ele dá as costas para o mundo do real, para a maturidade, e ele prefere ficar lá tocando sua flauta de Pan junto com as fadas num mundo, um conto de fadas. E o drama é que, em pequena escala, espera-se que o público sinta esse mesmo desejo. Sermos criança para sempre, eu só quero ser um menininho e me divertir. E a mudança corrente no mundo ocidental todo foi nessa direção. E a mudança da posição cristã para o materialismo secular gerou o que pode ser chamado, mesmo na igreja, da síndrome de Peter Pan. Na cultura de Peter Pan, na igreja, como é da nossa sociedade, como é do astro pop de maior sucesso, né? Como Michael Jackson, e aquele egoísmo infantil, agora é encorajado pela nossa cultura. Você tem que se divertir, você é apenas um garotinho, a vida é isso, você tem que crescer, você não tem que se tornar maduro. Você tem que deixar, sabe, esse egoísmo infantil, viva para ele, alimente ele, e isso agora é tratado como uma virtude na nossa geração, na nossa época. Nós vemos uma cultura em que é difícil se tornar adulto e responsável. As pessoas preferem agora esticar ao máximo. Se as pessoas puderem ficar estudando até 40 anos, 45 anos, com o pai pagando as despesas, ele se divertindo na night, jogando videogame, passeando, pegando surf. Isso é um garotinho que quer se divertir. Essa é a cara da nossa cultura. Já foi dito que o maior problema social do mundo moderno é a extrema imaturidade emocional que dissimila como foi dissimilado como um estilo de vida nos adultos. Na ordem de Deus para a família é completamente diferente, não é? É uma rede de relacionamentos onde você cresce, se torna adulto, maduro para os propósitos pelos quais Deus criou um homem, as lições de amor responsável, as estratégias para uma vida íntegra que você foi chamado para viver. Mas a vida familiar no mundo explodiu, no meio da igreja também. Isso não está acontecendo. Então, as pessoas, de todas as maneiras e principalmente até emocionalmente, os adultos abriram agora uma estrutura emocional juvenil e até mesmo infantil, e elas estão sempre vivendo nessas decepções sem fim, porque elas acreditam que são apenas um garotinho querendo se divertir, que estão vivendo em Neverland. E a influência permite que o comodismo infantil se torne um estilo de vida na adolescência que não acaba nunca. E os resultados são a tragédia da nossa sociedade. E o cristão, como todos os outros, são condicionados e influenciados pela nossa cultura, da qual nós fazemos parte. E nós estamos infectados com a síndrome de Peter Pan.
A palavra de Deus está sempre falando sobre nós crescermos, nos tornarmos maduros, nos portarmos varonilmente, enfrentarmos o nosso chamado, sermos adultos em relação à vida, mas nós não somos prontos se nós estamos dentro da síndrome que a nossa geração está. Esse modelo de maturidade emocional e comportamental infanto-juvenil que não acaba nunca. Então, aquela multidão de pessoas decepcionadas, como se fossem o Peter Pan obrigado a enfrentar o mundo real fora de Neverland, e ele só queria ser um garotinho que queria se divertir. Nós pensamos em todas as coisas dessa forma. O trabalho nada mais é do que como eu posso ganhar dinheiro para poder me divertir. Quanto menos trabalhar e mais eu puder me divertir, melhor. É só o mal necessário. Normalmente, as palavras de alguém que está morrendo são palavras que nós damos atenção. A Bíblia está cheia de palavras de pessoas que estão escrevendo suas últimas palavras. E a segunda carta de Pedro é uma dessas passagens em que um homem morrendo está escrevendo, está falando as últimas coisas. E 2 Pedro 3,18, ele fala sobre crescer a uma geração que estava vivendo, eu diria, na fornalha do sofrimento. Pense em toda espécie de pressão e sofrimento, e essas pessoas estavam lá, no meio da dor e do sofrimento. Havia muitas dificuldades. Alguns estavam pensando, por que Jesus está demorando tanto a voltar? Com toda essa dor e sofrimento, esse poderio do Império Romano oprimindo a gente, a sociedade. Algumas pessoas não conseguiam crescer no conhecimento de Deus, e essa carta diz que algumas pessoas estavam desvirtuando o ensinamento, por exemplo, do apóstolo Paulo, para viver uma vida que desonrava a Deus. Eu tenho que chamar essas pessoas a compreenderem que as cartas de Paulo eram difíceis, mas que algumas pessoas, como sempre, torceram a verdade de Deus, queriam torcer a verdade para se adaptar ao mundo. E a última palavra de Pedro, no final da sua última carta, a palavra de um homem que vai morrer é: cresçam, crescei. O que vocês estão precisando não é de um mundo melhor. O que vocês estão precisando não é de menos perseguição e aflição. Isso aqui não é Neverland. Vocês foram chamados para viver para Deus. Cresçam na graça e no conhecimento de Deus. É o que vocês precisam. Pedro usa um verbo no imperativo: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E esses cristãos estão na fornalha. Em vez de falar, eu estou decepcionado, quando a vida está muito difícil, Pedro diz: cresçam, se tornem adultos, cresçam na graça, cresçam no conhecimento de Deus. Vocês não são garotinhos querendo se divertir. Não é esse o nosso chamado. Essa é a última ordem do apóstolo, escrita no último versículo da sua última carta. É como se Pedro falasse assim: agora eu quero falar a última coisa para vocês antes de morrer. Cresçam. Eu não vou estar mais aqui, nem Paulo. Vocês não podem mais, vocês não podem agir como se vocês fossem garotinhos querendo se divertir, e só isso. Vocês não estão na terra do nunca, num conto de fadas, vocês estão no mundo real, onde Deus não é amado, onde a verdade não é amada, mas vocês estão aí para glorificar a Deus. Vocês não podem ser enganados por desvio de doutrina, nem vocês podem ter uma vida que expressam essa infantilidade diante das aflições. Vocês não podem ser crianças que correm daqui para lá. Então, as últimas palavras, em vez de ser essa ideia que nós temos hoje, as pessoas estavam em dias difíceis, então nós pensaríamos só em falar palavras doces. Não, as coisas vão melhorar, vem cá, um colo, né? Pedro diz: cresçam, cresçam, amadureçam. Esse é o chamado de vocês. É como se Pedro estivesse dizendo: olha, se vocês esquecerem tudo que eu disse a vocês durante todos esses anos, não esqueçam dessas últimas palavras: cresçam. Essa expressão ali, uma verdade
maior e mais rica que nós podemos ouvir. Nossa sociedade não nos ajuda nessa direção. E obedecer essa ordem não é uma opção, porque isso é uma ordem de Deus. Cresçam. E é uma ordem de base constante. Crescei no imperativo, para indicar um crescimento contínuo. Cresçam e continuem crescendo. Não esperem a terra do nunca à volta de vocês. É vocês. O problema das decepções, dificuldade de vocês está em vocês, não está no mundo. O nosso Deus, quando esteve no mundo, disse: vocês vão ter aflições, vocês não vão ser garotinhos querendo se divertir, vocês vão ter que ter ânimo, vão ter que ser adultos, vou ter que ser aquilo que eu fui em todas as áreas da vida, crescer no meio da fornalha que vocês estão vivendo. Vocês não vão ficar confusos, não vão ficar decepcionados. Mas ao que parece, a maioria das pessoas não se importam com a sua estagnação espiritual. A maioria das pessoas não se importa no fato de que elas não estão crescendo, que passa o tempo elas estão no mesmo lugar. Isso é trágico. Por quê? Existem várias razões para nós pensarmos nisso. Talvez nunca tenha lido a Bíblia, então elas acham que sem realmente sentar e se lamentar das suas decepções é o passo bíblico que elas devem tomar. Elas não percebem que estão agindo como garotinhos que queriam só se divertir. Ou então as pessoas não têm consciência, e essa talvez seja uma das maiores tragédias da ignorância. Você nunca está consciente da sua ignorância. Se você é ignorante sobre uma coisa, você está inconsciente daquilo. Outras pessoas precisam te dizer. Talvez esse é o grito final, as últimas palavras de Pedro. Ou talvez porque nós temos um medo do verdadeiro compromisso. É aquilo que Peter Pan, de certa forma, sentia. Crescer na graça traga uma perturbação maior em sua vida, em que você só quer se divertir. E isso provavelmente vai acontecer mesmo. Alden, um escritor famoso, ele fala sobre o efeito paralisante do temor, em sua frase que diz assim: nós temos preferido a ruína do que a transformação. Ou então você está simplesmente seguindo a sugestão de todos os cristãos da nossa geração à sua volta, que não se preocupam em crescer na graça. Eles não são as pessoas que, se você dissesse: olha, sua última palavra, o que você tem para dizer para a igreja? Não diria: cresça. Sabe? Se você não crescer, tudo o resto vai ser inútil. Falei com vocês, essa foi o que Pedro falou, um ministério inteiro. Agora, no final, minha última palavra é: cresçam. Se vocês não crescerem, ou talvez tenham perdido o seu próprio amor, de fato. Mas qual que seja a razão, isso é descaso com a palavra de Deus, é desobediência, é irresponsável, indefensável. Nós não podemos sentar e estar decepcionado com a igreja, com as pessoas, com o mundo, com o casamento, com a carreira, com a vida, com todas as coisas, com o mundo à nossa volta, que não é Neverland, para justificar a nossa vida. Então Pedro, nessa carta, ele já inicia essa carta final, que ele acaba com essas palavras, falando sobre isso: cresçam, 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 abasteçam. Nós já falamos a respeito disso aqui, e eu quero fortalecer isso para nós. No capítulo 1, de 5 a 8, ele diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa força, toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque essas coisas existindo em vocês e em vós aumentando, fazem com que vocês não sejam nem nativos, nem frutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo: é isso que vocês precisam. Vocês não precisam de um mundo melhor, não precisam de uma situação ideal, vocês precisam não ser garotinhos querendo se divertir. Ninguém pode continuar sendo garotinho, apesar dessa ser uma fase da vida. Então eu diria que há uma equação aqui, quase que matemática para a vida: D mais E mais P.
Eu sei que todo mundo aqui nunca estudou isso, não é? Mas o que Pedro falou nesse texto é o quê? Doutrina, mais experiência, mais prática, vida que cresce. Se você muda isso, doutrina, experiência e prática, você não tem crescimento espiritual. Não importa. Essa é a forma que se aplica a tudo, a todas as coisas. Então Pedro morrendo, estando condenado a ser crucificado, não é? Aquelas pessoas em meio a muitos sofrimentos, a palavra de Pedro é: cresçam, eu estou morrendo, os apóstolos estão sendo assassinados, esse é o mundo, é assim que Deus foi tratado no mundo, é assim que nós, seus apóstolos, somos tratados no mundo. Esse é o mundo real. Agora, vocês devem crescer e glorificar a Deus neste mundo. Se vocês pensarem que vocês são só garotinhos querendo se divertir, vocês estão fora. Então cresçam. Não há uma maneira mais sucinta e mais conveniente de chamar as pessoas à realidade do que Pedro, no final da sua vida, na sua última carta, no último capítulo, no último versículo. E toda a carta fala sobre esse crescimento. Então, e vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. Quero que nós lembremos essas coisas, para que nós vejamos se nós temos feito isso ou se nós somos só garotinhos querendo se divertir. Nós precisamos, Pedro não diz para nós: orem a Deus, coloquem tudo isso nas mãos de Deus e vão e vai vivendo. Ele não, vocês precisam fazer coisas. Filhos de Deus ganharam uma nova vida que os impulsionam ao crescimento e a fazer coisas que leva ao crescimento, pondo nisso mesmo toda a vossa diligência, ou seja, toda a energia. Sabe a energia que o pessoal põe para ganhar dinheiro? A energia que o pessoal põe para estudar, a energia que o pessoal põe para ganhar, para viver, para se divertir. Ele está dizendo isso: coloquem toda a atenção de vocês, toda a diligência em vocês nisso. Ou seja, não é uma coisa que acontece se vocês deem toda a atenção a esse assunto, na vida de vocês, na vida dos seus filhos, na vida da sua família, na vida da igreja, constantemente. Então ele vai falando sobre virtude após virtude, que você tem que dar toda a atenção para acrescentar aquilo que é a verdadeira fé, para você não ser um menininho querendo se divertir no mundo e vivendo decepcionado, porque Neverland não existe. Não existiu para Pedro, para Paulo, nem para aquelas pessoas e nem para nós. No entanto, nós temos que viver a vida que fomos chamados para viver, e se temos um novo coração, no mais profundo deleite. E isso ele diz: acrescentem, vocês aí não adiantem pensar, eu estou morrendo. Essas são minhas últimas palavras. Mas isso não tem importância nenhuma, porque vocês vão ter que acrescentar. Ninguém vai poder fazer isso. Eu ficar vivo ou morto não faz diferença. Paulo vivo ou morto não faz diferença. O pastor não faz a menor diferença. Você tem que fazer isso. Não é sentar e dizer que o mundo te decepciona. Você tem que fazer isso. Ninguém, tipo assim, ninguém pode fazer exercício pela outra pessoa. Até poderia, né, se fosse possível. O cara está mal, físico mal, está doente. O cara diz: precisa fazer exercício. Não precisa não, que eu vou correr para você hoje. Você fica sentado. Eu corro, e teu coração melhora. Eu corro, você perde peso. Ninguém pode. É isso que você está dizendo. Você vai ter que fazer. Não eu, não Paulo. Cresçam, vocês mesmos. É assim que o cristão se fortalece. Ele não se fortalece lamentando a decepção com o mundo, como um garotinho que queria se divertir. Ele tem que fazer disso a sua atividade. E por que isso é dito para nós? Pedro diz: porque se isso estiver em vocês, se essas coisas abundarem, é mais do que estar, estar em abundância. Se vocês fizerem essas coisas, se vocês acrescentarem essas coisas à fé, ele diz assim: não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa maior necessidade é conhecer Cristo, conhecer Cristo. Ele diz: isso não vai deixar vocês estéril no conhecimento de Cristo.
E isso vai fazer vocês crescerem. Porque quanto mais nós conhecemos Cristo, soubermos tudo que Ele é, em comunhão com Ele, através da verdade, da prática, mais nós conheceremos a força do seu poder. Então Paulo fala isso de outra maneira, fala assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para poderdes resistir no dia mau, para não ser um garotinho chorando, decepcionado na vida. Você não é Peter Pan, apesar de quem escreveu essa carta foi Pedro, foi o Peter, não é? Mas não era o Pan, definitivamente. Um queria crescer e o outro diz: cresçam. Nada podia ser mais diferente do que esses dois Pedros tão famosos. Porque Pedro diz assim: em quem não há essas coisas? Primeiro ele diz positivamente: se isso abundar em vocês, vocês vão crescer na semelhança de Cristo. Agora, se não houver isso em vocês, ele fala negativamente: aquele em quem não há essas coisas é cego e não vê nada de longe, não tem uma visão longa, é infantil mesmo, não vê, é cego. Mas não somente isso, ele acrescenta: havendo-se esquecido da purificação dos seus pecados, porque não há outro objetivo em nós sermos purificados no sangue de Cristo, a não ser crescermos em direção à semelhança de Cristo. Então, vocês esqueceram, e não compreendendo o que aconteceu conosco. Então ele dá um portanto, e aí diz ainda positivamente: irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa eleição. Ou seja, vocês não podem eleger vocês foram eleitos antes da fundação do mundo, mas como você vive afeta a sua segurança da sua eleição. O fato é que no final, se você não cresce, você não tem nenhuma razão de achar que é eleito. Você só pode fazer firme a sua eleição, a certeza da eleição, se você não é o Peter Pan lá, um garotinho querendo se divertir, que não cresce. E você não vai cair, você vai ser firme, vai ser uma rocha, que também era o nome de Pedro, né? Você vai ser uma rocha. Ele diz: porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Você não tropeça por causa do mundo, você não tropeça porque o mundo é difícil, você não tropeça por causa do Império Romano, você não tropeça porque as pessoas te decepcionam, você tropeça porque você não fez isso, vocês não cresceram, vocês vivem tropeçando. Não é por causa do líder de vocês. Eu mesmo, uma época eu vivia tropeçando, e meu líder que me pregava todo dia era Jesus, mas eu ficava tropeçando. O problema não era o líder, quem me ensinava não era a companhia, minha companhia era João, Tiago, esse pessoal assim. Mas vocês precisam crescer. Se você não fizer isso, você cai, porque você não está na terra do nunca. E nem você é um garotinho querendo se divertir. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Principados, potestades, o príncipe das trevas deste século. Então, como Paulo diz em Efésios 6, não é uma brincadeira, nem um jogo. Você não vai tocar a flauta de Pan no meio de fadas. Não há uma doutrina da passividade. A Bíblia diz: você precisa ficar firme. Fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Vocês vão ser firmes em todas as circunstâncias. Será que nós vamos ser mortos? Não sei. Eu vou ser. E Jesus disse isso para mim há muitos anos atrás. Mas vocês vão ficar firmes em todas as situações. As coisas vão piorar ou melhorar, não sabemos. Agora, não importa, porque se vocês fizerem isso, vocês vão ficar firmes e nunca vão cair. E diz mais: porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino de Deus. Isso é maravilhoso. Mas ele diz: então vocês devem colocar nisso toda a diligência. Essas são as últimas palavras de Pedro. E nós vimos que lá no último capítulo, no último versículo, ele diz: cresçam. Se vocês esquecerem tudo que eu ensinei, guardem isso. Essa é a exortação. Colocar toda a diligência. Foi dada a vocês, se vocês são filhos de Deus, um poder, o poder que ressuscitou Cristo dos mortos, agora opera em vocês.
E à medida que vocês praticarem essas coisas, vocês vão ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer, não é opcional. Ele diz: acrescentai a vossa fé, versículo 5. E essa é uma expressão interessante, porque a palavra grega fala sobre suplementar, abastecer a fé no poder de Deus. E a origem é do teatro mesmo, grego. Ou seja, você ganhava um papel no teatro, aí você não ia lá e falava o papel, blá 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 blá. Você tinha que abastecer o personagem, com o quê? Com sentimentos, com densidade. Você tinha que abastecer com vigor. Não ia ficar chato, não ia ter força dramática, ia ficar só o que está no papel. Então você não ia lá se limitar a uma representação mecânica, você ia suprir o personagem com cara, com sentimento, com... É essa a palavra que Pedro usou. Você tem um enredo, a história essencial, você ganhou lá, o cara escreveu, essa aqui é a história, é um cara que fez isso, então você agora vai ter que ler aquilo, vai ter que suprir aquilo, abastecer aquilo, antes de levar a peça ao palco. É isso que ele usou, esse é o significado da expressão que ele usou. É o exercício, a aplicação, a prática, a atividade, acrescentado aquilo. A primeira exortação de Pedro fala de disciplina pessoal. É por isso que não combina com eu sou um menininho e quero apenas me divertir. Acrescentai à vossa fé a virtude. E a virtude, aqui a tradução talvez não seja melhor, mas é boa. É energia moral. Acrescentai à vossa fé energia moral, vigor. Estou decepcionado. Acrescentar a fé de vocês vigor. Porque o mundo das pessoas, a igreja, acrescentem à vossa fé a virtude. Sendo assim popular mesmo, assim, não seja mole. Você é mole, vocês são moles. Vocês parecem garotinhos que queriam se divertir e roubaram, sei lá, o picolé de vocês. Não seja mole, vocês não são crianças, vocês não estão num lugar para se divertir. Então, acrescentem à fé de vocês essa virtude, não sejam moles, não sejam letárgicos. Vocês não estão num conto de fadas, não é Neverland. Se você fizer qualquer coisa com esse espírito, nem espiritualmente, né? Qualquer coisa nessa condição, nesse estado de espírito frouxo, você se sente desanimado. Se você vem para um culto sem uma expectativa, você precisa disso para viver. A vida espiritual é assim, é o que ele está dizendo. A primeira coisa que um homem tem que fazer é reanimar-se e controlar a si mesmo. Essa é a essência de toda a sabedoria, em qualquer atividade. Em outras palavras, você não se arrasta para fazer o que Deus te chamou para fazer, nem a vida que você tem que viver aí. Você tem que acrescentar virtude. A Bíblia diz assim: Jesus mostrou em sua face a firme determinação de ir para Jerusalém morrer quando chegou a hora. É isso que ele está falando. Jesus não falou assim: agora tem que ir para Jerusalém morrer. Meu Deus, vai ser terrível. Eu vou com um passo de tartaruga, vou ficar curando as pessoas, vou fazer 1000 sermões. Eu estou com um projeto de 1000 sermões antes de Jerusalém. Não, a Bíblia diz que ele mostrou na sua face a firme determinação. Chegou a hora. Agora nada mais parou Jesus. Ou seja, Pedro está dizendo o seguinte: não aborde nada na vida que é vivida para Deus neste mundo com preguiça ou desânimo. Acrescente virtude assim, essa virtude que Jesus manifestou na sua face, em ir morrer em Jerusalém na vida de vocês. Sabe, às vezes a gente se pergunta qual é o futuro. O futuro é triste, porque os seres humanos cada vez gostam menos de trabalhar, não é assim? E nós reclamamos mais de trabalhar do que todas as outras gerações, mas essa geração é que menos trabalha, queridos. As pessoas da outra geração trabalhavam 16, 18 horas por dia.
não existia férias, não existia licença-prêmio, não existia um monte de feriado, não existia direitos trabalhistas, não existia nada. As pessoas trabalhavam o tempo todo. A ideia, não existia adolescência, essa é uma palavra nova de algumas décadas. Não existia na mente do ser humano a ideia de que alguém é adolescente. Era criança e quando estava com 18 anos já pode trabalhar. E já começava a vida de adulto. Nós vivemos numa geração que não existia aposentadoria. Você acha que na época de Jesus tinha aposentadoria? O cara, olha, vou reclamar porque eu já trabalhei muitos anos. Não tinha aposentadoria, não tinha nada. A pessoa trabalhava, não tinha hora determinada, não tinha nada. Mas a nossa geração não gosta de trabalhar de forma nenhuma. Não há virtude, não há energia, não há vivacidade. É sobre isso que Pedro está dizendo: livrem-se da moleza, cresçam. É isso. Vocês estão numa fornalha, então fazer um dengo, um cafuné não vai ajudar. Vocês precisam juntar as forças de vocês e a firme determinação de viver o que vocês precisam viver. Ele está dizendo: não posso me exercitar por vocês, eu não posso fazer uma dieta por vocês, porque se eu fizer dieta eu emagreço, você continua gordo. Não adianta, ninguém pode fazer uma dieta por você, se esforçar por você. Você não é fraco por causa da igreja, você não é fraco por causa dos irmãos, você não é fraco por causa do mundo, você não é fraco por causa das pessoas, você tem todas essas defesas, não é por nada dessas coisas. Levante-se e diga: eu tenho um chamado para viver para Deus, Deus me colocou nessa geração e não há outra época para me viver isso. Não há nenhuma razão a não ser acrescentar virtude à fé. Você não foi chamado para se deitar no leito, reclamar das outras pessoas. Você tem que se reanimar e agir. Talvez você acorde amanhã frouxo, letárgico, mas o que você vai fazer? Se o teu quadro mental é assim, você fica muito cansado. Assim, quando você vai fazer qualquer trabalho, queridos, e você já vai assim, se arrastando, o que acontece? Você faz o trabalho mal, você sente mais dor, e quando acaba você está mais cansado do que você estaria se você simplesmente se despertasse e fosse. Então é assim, você precisa, até bicho sabe isso. Meu cachorro, quando acorda de manhã, ele dá uma espreguiçada assim, está se preparando, esticando os músculos. Vão lá. Esse é o princípio. Agora, a quantidade de cristão mole é inacreditável. É um monte de lamentadores, decepcionados. Então, se vocês encontrassem Pedro dizia assim: olha, eu estou morrendo, vou falar uma coisa para vocês. Cresçam. Vocês não são Peter Pan. Vocês precisam se parecer mais com Pedro agora, com esse Pedro aqui que vocês estão vendo. Se encham de coragem. Você pode dizer: não estou me sentindo muito bem. Mas você não está tão mal quanto você pensa, sabe? Há pessoas que serviram a Deus em situações muito piores. Acrescente virtude, junte forças, não seja mole, mas diga a si mesmo: eu tenho que fazer esse trabalho, eu fui chamado para combater esse combate. Jesus mostrou na sua face uma firme determinação: acrescentai à vossa fé a virtude. Será que você não tomou consciência do Senhor e da força do seu poder? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Acrescentai à vossa fé a virtude. E o tempo está acabando. E depois acrescentai à virtude o conhecimento. Porque você vê que aquelas pessoas estavam tendo dificuldade com a verdade de Deus. Algumas pessoas torciam o que Paulo escrevia. Pedro fala assim: as cartas de Paulo são profundas, mas não é razão para vocês terem dificuldade. A dificuldade de vocês está em que vocês não acrescentam conhecimento à fé de vocês. Então vocês não crescem. Então, quanto mais conhecimento nós temos da verdade de Deus, mais, eu diria, inexplicável é essa coisa de que eu estou decepcionado, eu estou cansado, da vida é difícil. Mas não vamos ficar muito no conhecimento, já que a gente fala muito sobre isso. Ele diz assim: depois que vocês acrescentarem virtude à fé e acrescentarem conhecimento todo, isso é continuamente. Cresçam. Não pensem na mudança do mundo, das situações das pessoas, ou não vivam decepcionados porque vocês eram garotinhos querendo se divertir. Então depois ele diz: acrescentem a fé,
a virtude, o conhecimento e a temperança. Essa palavra não é muito boa mais, né? Temperança, porque ficou ligada só a uma coisa, mas a tradução melhor é: acrescentem domínio. Para vocês têm que ter domínio próprio, senão vocês não crescem. Um garotinho é assim, ele fica decepcionado se nada acontecer como ele quer. As pessoas são assim, elas pensam: ah, pastor, eu pensei que o casamento ia ser diferente. Pensou? E quem disse que você podia saber exatamente como ia ser o casamento? Você, antes de casar, prometeu a Deus que ia viver para sempre. Não é depois, não. Você não falou: vou ver como vai ser as coisas. Não. Então ele diz: acrescente domínio próprio, fé, virtude, conhecimento, domínio próprio. Acrescente, cresçam. É assim que se toma forte. Você não se toma forte se você não domina a si mesmo. Ou seja, se você é um menininho que não tem domínio sobre você mesmo, você perde todo o princípio de conservação de energia. Nós, na maioria das vezes, somos fracos porque desperdiçamos energias, e não por falta dela. Se nós conservássemos energia, seríamos muito mais fortes, mas nós dissipamos a energia. E uma das maneiras que Pedro diz: vocês são fracos porque você não tem domínio próprio, então você dissipa. Se você não consegue se dominar, você não tem nenhuma esperança. Que esperança você tem de lutar contra Satanás se você não domina os seus sentimentos, seu temperamento? Vocês estão lutando contra potestades e principados. Agora, se você não consegue dominar os seus sentimentos, que esperança vocês podem ter nessa luta? Vocês se defrontam com um inimigo terrível. Olha os atletas, olha os profissionais, eles não têm que dominar os seus desejos e apetites para estar preparado. Então, eu lembro que quando o Phelps ganhou aquele montão de medalha que ninguém tinha ganhado na história, perguntaram para ele: agora que você se aposentou, o que você mais quer fazer? Eu quero comer hambúrguer. É isso, o cara não estava comendo hambúrguer para ganhar medalha. Disciplina na vida espiritual, domínio próprio, inclui o quê? Inclui tudo: temperamento, o domínio do espírito. Já viram alguém com raiva? A pessoa está dissipando energia, ela está sendo uma massa mole na mão do diabo, porque ela não controla o seu temperamento, ela não controla o seu sentimento, nem os seus desejos. Que esperança ela tem de lutar, de estar firme? Por isso que ele diz: se você fizer essas coisas, vocês vão ficar firmes e não vão cair. Mas se vocês não fazem essas coisas, vocês nem podem começar a lutar. Como é que você vai lidar com o inimigo se você não consegue controlar nem o seu temperamento? A disciplina é absolutamente essencial no exército, é uma das coisas mais importantes. E a Bíblia contém essa espécie, Provérbios 16, 32, essa espécie de ensino totalmente e o tempo todo: melhor é o longânimo do que o valente. O que ele está dizendo é o seguinte: o longânimo é uma pessoa lenta para se irar, ela é lenta para ser dominada por qualquer tipo de coisa, ela domina o seu temperamento, ela não perde as estribeiras, é o que ele está dizendo. E essa pessoa é melhor que um valente, porque o valente, ele pode ser valente, mas se ele não se domina, ele destrói tudo. O primeiro homem não tem nada que se assemelhe à energia vital, ele não é um valente. O outro naturalmente ele tem mais coisas que aquele, mas o valente acaba sendo destruído, porque ele não pode ficar firme e confiável, porque ele é refém dos seus sentimentos, do seu temperamento, das situações. Então o cara pode ser brilhante, sei lá, um jogador brilhante, mas se ele não controla os nervos, na hora H ele chuta o pênalti para fora, vai ficando pressionado, ele fica nervoso, não é assim? O cara é um excelente pianista, mas na hora que ele é pressionado, ele não consegue mais tocar direito. Se alguém não controla, não se controla, então ele não pode fazer nada, não importa quão brilhante ele pudesse ser. Isso é a mesma coisa que se dá se você não se domina, não domina o seu temperamento, se você não domina os seus desejos íntimos, se você não domina os seus instintos, os seus impulsos, na força do Senhor, na força do seu poder, você vai perder força. Se você vive irado contra alguém, que chance você tem contra Satanás? Você já perdeu.
Se você vive decepcionado com a vida, com o mundo, com o casamento, com a igreja, você já perdeu. Não é nem que você vai batalhar mal, você já perdeu. Você falhou. Então a fé, a virtude, o conhecimento, mas se você tiver uma dissipação de energia, não tendo controle de todas essas coisas, é inútil. É como um balde furado. Há um monte de exemplos na Bíblia, em todo lugar. Você só pode viver o que Deus tem para você e crescer se você domina o seu temperamento, seus instintos, seus desejos. Se você não dominar, não terá domínio sobre nada mais. Um homem que não domina o seu temperamento não tem domínio sobre nada. Não pense até mesmo num chefe, numa repartição. As pessoas podem até obedecer a ele, porque ele é um cara tal. Pode ter seus acessos, mas as pessoas só obedecem quando ele está lá olhando. E fazem só o máximo possível para ele não explodir. Para aquele ambiente ser controlado por ele, ele mesmo tinha que dominar a si mesmo. E ser alguém estável. Conquistar a confiança das pessoas pela sua estabilidade. Então a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio. É assim que vocês crescem. O mundo de vocês não vai mudar. Vocês não estão em Neverland. O próximo passo, acrescente a paciência. A vida cristã é uma vida muito ativa. Leva tempo, tudo leva tempo na vida cristã. Nada é rápido. Ninguém pode fazer as coisas no seu lugar. Ninguém pode se alimentar no seu lugar, orar no seu lugar, estudar no seu lugar, crescer no seu lugar, fazer todas essas coisas, acrescentar a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio. Ninguém pode fazer isso por você, só você pode fazer isso. Então você vai ter que acrescentar a isso a paciência. Você vai ter que ser paciente, fazer isso tudo pacientemente. Se você achar que fazer essas coisas vão resolver em um mês, você perdeu. Se você está pensando assim, pastor, não tem nenhuma maneira de me livrar de todas essas coisas, não, você está falando e perguntando como um garotinho que está querendo se divertir. Você está agindo como Peter Pan. Não há como fugir, não há como contornar. Pedro dá essa última palavra, a palavra vital para aquelas pessoas na sua morte: cresçam. Você não pode evitar isso. Você vai ter que acrescentar a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio e a paciência, acrescentar. E ele diz: façam isso com toda a diligência, supram paciência, acrescente a paciência. Na verdade, a palavra que ele usa é a resistência paciente. O mundo está difícil, sejam resistentes, pacientemente. Se você ficar resistente um dia, é inútil, não vai resolver. Para poder ficar firme no dia mau. E Paulo fala assim depois: e depois de fazer tudo, ficai firmes. Não relaxa. É isso, significa que você prossegue perseverantemente. Você não faz as coisas começando e parando, de maneira que nunca você fica forte. Comece e para a dieta, comece e para a academia, comece e para, o que acontece? Nada. Você engorda e emagrece, fica forte, fica fraco, fica forte, fica fraco. E está dizendo: acrescente ao domínio próprio paciência. Vocês vão ter que fazer isso sempre, de novo e de novo, senão você nunca vai ser forte e nunca vai crescer. E vocês param toda hora porque vocês são menininhos querendo se divertir. Vocês não entenderam que vocês estão numa luta para a glória de Deus, no mundo que jaz no maligno contra principados e potestades, e vocês vão enfrentar vários dias maus, e nada disso vai mudar. O problema é vocês mesmos. Então vocês param, retrocedem, avançam, andam para trás. Não adianta, vocês têm que acrescentar domínio próprio e resistência paciente, não sendo moles, crescendo, sendo homens ou mulheres, adultos, porque vocês não agem por impulsos passageiros, vocês têm uma resistência paciente. É como Paulo dizendo: prossigo para o alvo. E olha que ele tomava muitas bordoadas, mas eu prossigo para o alvo. Você acrescentou virtude, você não é mole, você é como Paulo diz assim,
Eu acho que é uma das frases que caracterizam Paulo: eu estou pronto. No dia que Paulo se converteu, Deus disse para ele assim: imagina, no dia que você se converte, eu vou mostrar a você uma coisa. Você pensa: caramba, Deus vai me mostrar algo. Eu vou te mostrar o quanto você vai sofrer por causa do meu nome. Se Paulo fosse o Peter Pan, ele dizia: não estou achando divertido não. É isso que tu vai me mostrar? Estou me convertendo hoje, assim, eu pensei que tudo ia assim, eu vou sofrer pra caramba. É isso que vai acontecer. Mas Paulo diz sempre assim: eu estou pronto. Eu estou pronto a ir a Jerusalém. As pessoas falam: não vai lá, as pessoas lá vão pegar você, vão prender você. Eu estou pronto. Não, mas a tua vida, eu não tenho minha vida por valor, a não ser cumprir o chamado de Deus. Não tenho minha vida por valor nenhum. Paulo, quando começa a escrever a carta aos Romanos, ele diz o quê? Eu estou pronto para pregar o evangelho em Roma. Roma era o coração do inimigo. As pessoas estavam sendo jogadas aos leões. Tem gente que não tem coragem de pregar nem no ambiente com o amigo dele. Mas Paulo diz: eu estou pronto para pregar em Roma. Estou pronto. Era a maior loucura que um ser humano. Era como dizer assim: eu estou pronto para ir lá em Berlim falar com o Hitler que ele está errado. É isso. Sabe? É falar assim: eu estou pronto para ir lá, quando estava vivo, né? Lá onde está escondido Bin Laden, para falar contra o terrorismo para ele. Estou pronto. É só você me falar onde, a hora, onde é que eu estou lá. Paulo era assim: estou pronto para ir para Jerusalém, mas você vai morrer lá. Eu estou pronto para viver ou para morrer. E quando Paulo foi a Atenas, aqueles sábios, ele estava pronto para pregar lá. Jerusalém, pronto. Quando chegou a hora de morrer, Paulo disse: eu estou pronto para morrer. Ele estava sempre pronto. É isso, ele acrescentou virtude à fé. Paulo não era um menininho. Paciência, não é? Resistência paciente ao domínio próprio. Você não poderá ter essa classe de vida, não poderá ser forte fazendo as coisas esporadicamente. Pedro está dizendo para aquelas pessoas: vocês não podem, a vida de vocês vai ser inútil. 30 anos estão no mesmo lugar, porque começaram, pararam, começaram. Vocês têm que acrescentar a fé, depois do domínio próprio, uma resistência paciente. É isso, é que é se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Portanto, não há como dizer que eu não tenho força, porque não era na tua força mesmo, é no Senhor e na força do seu poder. Você é Peter Pan porque você quer, como Peter Pan escolheu. Ele queria ficar na terra do nunca e não queria. Era um menino que não queria crescer. Ele só queria ser um menino e se divertir. Então o homem que fica esperando acontecer à disposição nunca vai ter. Faça, viva, diga: eu estou pronto. Não é porque sofrer era ruim. A Bíblia diz que Deus falou para Paulo: você vai apanhar de cidade em cidade. Eu estou pronto. Então vamos nessa, vamos para a próxima. Pronto, está pronto. É isso. Ele foi acrescentando essas coisas. Não há nada que seja mais importante, essa continuidade constante e persistente. Venha o que vier, haverá empecilhos, haverá obstáculos, haverá decepções, haverá oposição, haverá perseguição. Mas Paulo não estava decepcionado. A igreja dos Gálatas, legalismo. A igreja dos Coríntios, antinomianismo. Eu estou cansado, estou decepcionado. Esse negócio de igreja está muito difícil, porque eu fundo a igreja, prego, fica tudo bem. Eu viro as costas quando vem as notícias, esses caras já estão saindo. Estou decepcionado com a instituição. Você é um desigrejado. Não, estou pronto. Eu vou sentir de novo as dores de parto por causa da igreja de Gálatas. Novamente. Senti as dores de parto, agora vou ter que sentir de novo. Mas vamos lá. Estou pronto para morrer, estou pronto para tudo. Não deixe, Pedro está dizendo, que nada faça diferença na vida espiritual de vocês, nada, o mundo de vocês, a situação que vocês vivem, a perseguição, a morte. Alguns estão sendo jogados na cadeia, outros estão sendo presos, estão perdendo a casa, estão perdendo tudo. Não deixem. Vocês não são menininhos, cresçam. É a hora. Eu estou morrendo, são as minhas últimas palavras. Não há esperança se isso não for colocado em prática. Se vocês não viverem isso, vocês sequer vão ter a certeza da eleição de vocês sem isso. Porque quando vocês fazem isso e vivem essa vida, vocês têm certeza da eleição, porque é isso que o chamado de Deus faz em nós.
e acrescente a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a paciência, e acrescente a isso a piedade. Essa é a palavra. A paciência, até aqui nós estávamos falando sobre uma categoria de disciplina pessoal, mas agora ele mudou de categoria. Piedade é relação com Deus, é o centro, é a chave de tudo. Se tu não acrescenta a piedade, todas essas outras coisas caem. Piedade não é uma palavra popular hoje, esse cara é muito piedoso, não é? Dá a ideia de religiosidade apenas, mas é uma palavra muito boa. Ela quer dizer, por exemplo, às vezes assim, Enoque andou com Deus, isso é piedade. E piedade também gerou uma coisa assim de, tenha piedade, aí acabou deturpando a palavra. Piedade é isso. A Bíblia diz a mesma coisa sobre Noé. Noé estava no mundo mal, ninguém era crente na época de Noé. Não é que a igreja era ruim, não tinha igreja, ninguém ajudava ele, ninguém impulsionava ele, ninguém era um estímulo para Noé, mas Noé andou com Deus. Piedade é isso. Então acrescente a fé, a piedade. Então o que é piedade? É a consciência, Deus, eu estou diante de Deus, os olhos de Deus estão, eu ando sob a vista. Quando diz que Enoque andou com Deus, é que Enoque tinha consciência de tudo que ele fazia, ele estava sob as vistas de Deus. Sabe aquilo que você não faria coisa se tivesse consciência da vista de Deus. É porque as pessoas realmente fingem que Deus não está vendo nada. Às vezes tem coisa que as pessoas não fazem na frente de outras pessoas, que se ele sabe que só Deus está vendo, ele faz. É o oposto da piedade. Qual é o oposto? É a impiedade. A impiedade é viver como se Deus não existisse, como se os olhos de Deus não estivessem sobre nós, como se não tivesse diferença. A piedade é a consciência de que Deus está com seus olhos fixos em nós, e que tudo que eu faço é um culto diante da santidade dos olhos de Deus. Então a Escritura fala repetidamente a respeito, sabe, disso. Piedade. Então Gênesis 17:1, a Bíblia diz assim: anda na minha presença e ser perfeito. Como andar na presença de Deus? Todo mundo anda na presença de Deus, não é? Quem no mundo, fora do mundo, não está na presença de Deus? Todo mundo anda e faz tudo na presença de Deus. Quando ele diz anda na minha presença, ele diz anda consciente da minha presença. Em cada passo da vida, esteja consciente de que eu estou ali. Esse Deus santo e perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. É como se ele estivesse dizendo: trate de se dar conta de que eu estou sempre presente, e que você está vivendo essas coisas para mim, para a minha glória, e que eu estou observando, e que eu tenho prazer. Assim, Pedro está dizendo para eles: é isso que vocês devem viver. Crescer é isso. É isso que Paulo disse que ele pregava, mas com senso de piedade. Quanta heresia seria evitada se as pessoas realmente acreditassem em Deus na Bíblia, né? Paulo diz assim, na segunda epístola aos Coríntios: porque nós não somos como os falsificadores da palavra de Deus, os pregadores daquela época. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como que diante da presença de Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: quando eu prego, eu não fico vendo só as pessoas olhando para mim, eu sinto Deus olhando para mim. Como é que eu diria algo que ele não disse? Ou faria ficar mais branda uma verdade que é dura que ele disse? Eu estou vendo Deus. Piedade é isso, eu estou consciente. Eu estou falando que Deus disse, mas eu sei que Deus está vendo, eu estou diante dele. Ou então, ele diz algo similar no capítulo 4: rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Que palavra para os pregadores! Se todo pregador tivesse consciência da presença de Deus, jamais pregariam algo que a Bíblia não diz, e jamais deixariam de dizer algo que a Bíblia diz, porque ele está mais ocupado com a visão que ele tem dos olhos das pessoas, mas ele não consegue ver que os olhos de Deus, que ele está diante da presença de Deus. Então ele acha que pode dizer que Deus disse o que Deus não disse, porque ele não está consciente de Deus, nada. Não há piedade, há impiedade naquela pregação. Então quando você prega, você não deve, como naturalmente você está vendo só a igreja reunida, você deve estar vendo Deus também, sabendo que você está falando aquilo que Deus disse
e que Deus está lá. É como se eu estivesse falando a alguém e falasse para mim assim: você fala aí o que eu te disse aqui, e a pessoa está ali em pé do meu lado e eu estou repetindo as palavras que ela me disse. Eu não ouso mudar nada, minha função é falar o que ela disse e ela está ali, ou então ela está lá na sala pelas câmeras vendo, você vai lá e diz isso para eles. Eu vou lá, mas sei, eu estou consciente aqui que o cara está lá na sala, mas ele está vendo, consciente na presença de Deus. Então pregue apercebido que você está na presença de Deus. Então acrescente a piedade, então a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a paciência, ou seja, a paciência resistente, não começar a parar. Então você acrescenta isso, a piedade, a percepção, tempo a tempo, de que você está diante de Deus, que olha para a sua vida com interesse, e o que você faz pode honrar ou desonrar Deus. Vocês não são meninos querendo se divertir em Neverland. Vocês são o povo de Deus no mundo mau, e você deve ficar firmes. Então cresçam. Ele vai acrescentar ainda amor fraternal, amor entre os irmãos, e amor pelos homens. E o nosso tempo não dá para falar a respeito disso. O que Pedro está dizendo é que se nós não fazemos isso, não agimos dessa forma, nós não estamos crescendo. Se conscientemente, com toda a atenção, nós não vivemos assim, se você acha que está crescendo, e se você está satisfeito em não crescer, é porque você está assim, seguindo outro Pedro, que é eu não quero crescer, eu quero ser um menininho e me divertir. Mas isso é estar fora do reino de Deus. Nós fomos chamados para crescer. Então as últimas palavras de Pedro, na sua última carta, no último versículo, é: cresçam. E vocês só vão crescer quando vocês entenderem que vocês vão ter que fazer essas coisas, e se vocês fizerem isso, vocês jamais tropeçarão, e mais, vão fazer firme a vocação e a eleição de vocês, e mais, vão ter uma entrada gloriosa no reino de Deus em breve, porque é isso que nós estamos fazendo aqui. Então nós não estamos em busca da terra do nunca, nós estamos no mundo, e nós estamos no mundo para glorificar a Deus. E nós, como Paulo disse em 1 Coríntios 13:11, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino e agia como menino, mas eu me tornei um homem e deixei as coisas de menino. Isso é o oposto do que Peter Pan é o oposto da nossa cultura. Eu só quero ser um menino e me divertir. Muitas pessoas até procuram o evangelho com essa ideia. Como é que o evangelho vai fazer eu continuar sendo menino e me divertir? Quantas coisas eu vou receber? Que tipo de ajuda eu terei para isso? Nós estamos num lugar ou no outro. Então, a palavra de Pedro morrendo é: cresçam. E nessa palavra está embutido tudo que é necessário para viver para a glória de Deus. Vamos ficar de pé. Tal qual estou, me vê, Senhor, um pobre, triste pecado, ó, vem mostrar-me teu favor, Jesus, bendito eu venho a ti. Estou quebrado, me conserte, e ferido sararei.